Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Ok, bom dia, Hare Krishna. Conectando aqui também com o nosso Instagram. Tudo no esquema? Peraí que Shrimati Radharani aqui não está muito bem agora sim. Bom dia, Hare Krishna. Sábado não, sexta-feira, 26 de abril de 2024. E eu estou chegando aqui para poder fazer a transmissão dessa live aqui pela ISKCON Rio de Janeiro. E eu vou fazer a leitura do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 5. Esse capítulo é intitulado ainda, né? Estamos no Conversas de Vidura com Maitreya. E os versos que eu estou escalado para ler são os versos 48 e 49. Ok? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanudiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. Esse Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se também oferecer respeitos, reverências à deusa da sabedoria, a mãe Saraswati, deusa da sabedoria e do conhecimento. A Srila Vyasadeva, o propagador, aliás, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador. Já é. Então, o verso é o seguinte, 48. Deixa eu ver aqui, o pessoal que está se conectando. Mantra Chaitanya Dasa, Hare Krishna, bom dia. Marcelo Magalhães, turminha já se conectando aqui no nosso Facebook. Eu também estou transmitindo aqui pelo Instagram, tá? Da ISKCON Rio de Janeiro. Bem-vindo você que se conecta aqui, tá? Então vamos lá, o verso 48 fala o seguinte, vou ler aqui o shloka. Tate vayan loka shishrikshayadya Tvaya nushritas tribiratmabhisma sarve vyukta swavihara tantram na shakrunams Nashaknumas tatpratihar tavete. Eita, deu aqui um trava-língua. Vou ler de novo, tá? Faz um desafio aqui. Tate vayan loka sishrikshayadya Tvaya nushristas tribir atmabhisma Sarve vyukta swaviharatantam Nashaknumas tatpratihartavete. Agora melhorou. Tradução palavra por palavra. Tat, portanto, te, vossos, vayan, todos nós, loka, mundo, sishrikshaya, para a criação, adya, ó pessoa original, Tvaya, por vós, anushristaha, sendo criados um após o outro, tribihi, pelos três modos da natureza, atmabihi, pelo próprio, sma, no passado, sarve, todos,
Vyuktaha, separados. Swa Viharatantram, a rede de atividades para o próprio prazer. Nanão Shaknumaha, podemos fazê-lo. Tat, isto. Pratihar tave, outorga. Te, ao vosso. Então, esse é o verso 48. Eu vou ler a tradução agora dada por sua divina graça. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. E vou ler o significado, um significado bem curtinho. Mas depois eu vou ler o 49, que tem um significado bem mais elaborado, tá bom? Essa foi a orientação que eu recebi de Paravyoma Prabhu, que está coordenando essa atividade, né, diária de leitura do Srimad Bhagavatam, transmitido aqui por essas lives no Facebook, e alguns, como eu, também transmitem simultaneamente pelo Instagram, tá bom? Então vamos lá. Tradução. Ó pessoa original, portanto, nada mais somos do que vossa propriedade. Apesar de sermos vossas criaturas, nascemos um após o outro, sob a influência dos três modos da natureza. E por este motivo agimos separadamente. Por isso, após a criação, não podemos agir harmoniosamente para vosso prazer transcendental. Agora vamos ao significado de Srila Prabhupada. A criação cósmica funciona sob a influência dos três modos da potência externa do Senhor. Diferentes criaturas também estão sob a mesma influência e por isso não podem agir harmoniosamente para satisfazer o Senhor. Daí a importância do Varnashram Dharma, né? Por causa desta diversidade de atividades, não pode haver nenhuma harmonia no mundo material. A melhor política, portanto, é agir em nome do Senhor. Isto ocasionará a harmonia desejada. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância, o meu mestre espiritual está abrindo meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaon Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhuttale, Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitramine. Shirupa Si Sanatana Bhatta Raghunatha, Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha, Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai, Vanchakal Patarupyascha, Kripa Sindhupya Evacha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como as árvores dos desejos, porque são capazes de satisfazer os desejos de todo o mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Ok, cumprido esse protocolo, pedindo as bênçãos, né, de vocês que acompanham, dos Vaishnavas, das escrituras de Krishna, enfim, de Srila Prabhupada, para que eu possa aqui ousar discorrer sobre esse significado de Srila Prabhupada, sobre o conteúdo desse shloka. Então, cumprido esse protocolo, eu vou aqui me arriscar, então, fazer alguns comentários, tá? Esse primeiro shloka que eu li, esse primeiro verso, é o 48 do capítulo 5 do terceiro canto. Ele está falando sobre um tema bastante comentado aqui no Srimad Bhagavatam em alguns capítulos anteriores, tá? Que trata sobre os três modos da natureza material. Aqui mesmo no Srimad Bhagavatam, alguns capítulos anteriores, tem um verso que fala sobre os três modos da natureza material como uma força sobrenatural que atua sobre tudo e sobre todos. Isso aqui está sendo corroborado nesse verso de hoje, né? Que, apesar de sermos vossas criaturas, nascemos um após o outro, sob a influência dos três modos da natureza. E aqui nesse verso está se falando que devido a essa influência dos modos da natureza material, os seres não conseguem agir
harmoniosamente. A gente sabe que os 3 modos são Sattva-guna, Rajoguna, Tamoguna. Tamaguna, modo da ignorância, leniência, letargia, preguiça, falta de objetividade na vida, vitimização, enfim, inexistência de comprometimento para consigo mesmo, né? A própria pessoa consigo mesmo, o que dizer em relação aos outros, sujeira, intoxicação, tudo que é, enfim, inapropriado, em última análise, permeia, emoldura a conduta de uma pessoa que está sob a influência do modo da ignorância, tá? Poxa, mas por que Deus cria isso? O mundo material é um plano de desafios, né? Uma escola. E embora o modo da ignorância tenha todas essas características desfavoráveis, e a influência dele aplaca muito uma pessoa no cultivo de autoconhecimento, de autoaperfeiçoamento, de fazer bom uso do seu livre-arbítrio, né? Ele tem a sua importância também. Tá? Por exemplo, pelo fato de que nós estamos num corpo material, embora sejamos almas espirituais eternas, esse corpo precisa do descanso. Ele tem que descansar. Não à toa a natureza material ela tem o dia e tem a noite. E a noite é o momento em que o modo da ignorância ele vem com tudo. Inclusive é interessante que assim os infortúnios, situações assim degradadas, elas normalmente são executadas no período noturno, na noite. Pessoal que vai para night, né? Vai para noite para ficar de madrugada, querendo viver ao máximo, né? Extrair toda mentalidade hedonista. A pessoa pensa que, eu quero estar vivo, quero viver ao máximo. Quer muito prazer sensorial, né? Pensa que a vida, a existência se destina a isso. Próximo verso vai falar sobre essa questão, tá? Fica aí, segura aí, porque o próximo verso que eu vou ler também vai abordar esse tópico. Então as pessoas pensam assim e ficam vivendo madrugada dentro, entendeu? E aí se intoxicam, porque acham que isso também é uma fonte de prazer, bebem álcool, usam outros tipos de drogas, todos os tipos de drogas, e ainda que não use, né? Mas só o fato de não usar devidamente a influência do modo da ignorância, nesse sentido de você, chegou de noite, vou entrar no modo da ignorância, que é o quê? Dormir. Desliga o corpo e vai dormir, descansar o corpo para o dia seguinte. Então, tem a sua utilização também, saber usar o modo da ignorância. O devoto ele tem que saber usar todas as ferramentas que o mundo material apresenta para benefício da sua caminhada em consciência de Krishna, do seu desenvolvimento da espiritualidade. Essa é a ideia. Mas então, tudo tem um sentido, tudo tem um fundamento. E o modo da ignorância tem essa característica, o modo da paixão tem a característica o quê? De empreendimento, paixão mesmo, né? Entrega, ansiedade, cultivo de também prazeres, entendeu? Mas, enfim, a força motriz que movimenta tudo e que faz com que as pessoas ajam. Aí você vai ter que saber conduzir a influência do modo da ignorância, de modo a agir dentro de princípios e valores saudáveis. Porque o modo da paixão ele tem a tendência de incrementar o cultivo dos objetivos materiais.
as buscas materiais. Ah, o cara trabalha arduamente, mas ele tem os objetivos o quê? De pegar o resultado desse trabalho e empreender na gratificação dos sentidos. Então, o modo da paixão ele tem que ser muito bem dosado, utilizado, porque senão ele te arrasta para o modo da ignorância. Tem esse detalhe. Por isso, na Bhagavad Gita, Krishna fala o tempo todo, e Prabhupada enfatiza muito isso, a importância de nos elevarmos para o modo da bondade. Ah, como é que faz isso? Práticas, disciplinas. É difícil, não é algo simples, mas é um cultivo. Como é que Krishna fala? Como é que Prabhupada nos orienta? Como é que o sistema de Vaidhi Bhakti ou Sadhana Bhakti nos orienta? Acordar cedo, tomar um banho logo cedo, praticar meditação mântrica, preparar um alimento para oferecer a Deus, primeiramente. Então tem toda uma conduta. Estar conectado regularmente com as escrituras reveladas, com Shastras, ouvir o Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Então tudo isso vai assim permitindo que a gente gradualmente vá elevando a nossa consciência, nosso estado de consciência, para que fiquemos sob a influência do modo da bondade. Vegetarianismo é modo da bondade. Tolerância é modo da bondade. Redução de danos é modo da bondade. O cultivo do conhecimento é modo da bondade. Educação, né? Polidez na educação. Tudo isso é modo da bondade, entendeu? As práticas devocionais. Então, resumindo, esses 3 gunas, tá? Daivi, Resha, Guna, Mai, Mama, Maya, Durateya. Krishna fala, essa força sobrenatural é minha energia divina. Daivi, Krishna menciona lá na Bhagavad Gita. Verso 2, 40 e... Ou é 2... Deixa eu confirmar que esse é o 13. Me confundo. Viresha, Gunamai, Mamamaya, Durateya. Só para não dar... Viajei, é o 7,14. É lá no 7, capítulo 7. Então, Krishna está falando, Daivi, Riesha, Gunamai, essa energia Prakriti, né? Energia material, é minha energia divina também. É uma qualidade inferior, tá? E ela é constituída de Gunamai, os 3 modos da natureza material. Mama Maya, Krishna está falando, é minha energia, Duratyaya. E é muito difícil de ser suplantada, de você se desvencilhar da influência dos 3 modos da natureza material. Mas aí Krishna fala, Maneva de Prapadyante. O que é Prapadyante? É rendição. A pessoa se rende. Mayanetam Tarantite. Pode facilmente superar as influências desses modos. Então tá aí a dica, rendição. Rendição é o Sharanagati, é o princípio basilar de vida devocional, onde a gente reconhece que Deus, Ele é o cara, Ele é o controlador de tudo. Inclusive, agora sim, no capítulo 2 da Bhagavad Gita, né? 2. Krishna está falando sobre a filosofia de Sankhya Yoga, né? Explicando nessa diferenciação entre espírito e matéria. Em última análise, Bhagavad Gita vai explicar tudo, a nossa condição como almas espirituais, partes integrantes de Deus e servos eternos da Suprema Personalidade de Deus. E aí sim, e aí Krishna vai falar, aí já lá no capítulo 5, né? Bhoktaram Jagatapasan Sarvaloka Maheshwaram. Ele fala que eu sou o beneficiário último, Bhoktaram,
de todos os yagyas, os sacrifícios, né, os deveres sagrados, e todas as austeridades que está passando. E ele fala, Sarva Loka Maheshwaram, eu sou Sarva de tudo, Loka, os universos, os planetas, de tudo, Maheshwaram, eu sou o Maha Ishvara, sou o controlador supremo. Suridan Sarva Bhutanam, eu sou bem-querente de todas as entidades vivas. Olha isso, gente. Gyatvaman Shantim Rityati. Bem-querente de todas as entidades vivas, e quem entende isso alivia-se das dores e misérias materiais. Por que se alivia? Porque age para o prazer de Deus, porque Ele é o Bhoktaram. Então é isso que a gente tem que entender, né? Estou falando isso por causa do princípio de Sharanagati, né? De rendição. Se render a Deus é difícil demais, meu Deus, como é difícil. Como é difícil a gente se abster das influências egoístas que ainda permeiam nossa mente, nosso coração. Não é nada fácil, não é nada fácil, mas é um trabalho, né, que vai ali, caminhada, passo a passo. Gradualmente a gente vai... E claro, a importância desse debate aqui é exatamente porque ele suscita essa compreensão. Vai ali, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente vai, começa a cantar Hare Krishna, começa a seguir os princípios regulativos, começa a escutar o Srimad Bhagavatam, aceita as instruções de Srila Prabhupada. A coisa vai se desanuviando, vai se desenrolando. É assim que funciona, tá? Então, bem, muito bem. O verso 48 fala sobre essa força sobrenatural, os três modos da natureza material, que influenciam tudo e todos. Todos somos influenciados. E está se explicando aqui exatamente o quê? Que pelo fato de que diferentes entidades vivas estão agindo sob influência desses modos, diferentemente, isso gera uma desarmonia no corpo social. Aí daí a importância do sistema científico Varnashram Dharma, que Krishna cria, que não tem nada a ver com o sistema de castas, tá? Mas que Krishna cria para quê? Para que cada macaco fique no seu galho, haja de acordo com a sua natureza, mas todos trabalhando cooperativamente em prol de todos. E cada um fazendo a sua parte. Essa é a ideia. Aí tem uma analogia interessante, que é todo mundo junto pega uma pedra à beira de um lago e juntos arremessam essa pedra na beira do lago. Quando essa pedra bate no meio do lago, gera o quê? Aquelas ondas, aquela reação de ondas da energia, do impacto da pedra com a água, e forma aqueles círculos que vão se ampliando e em direção a todos de forma equânime. Ou seja, todo mundo recebe o resultado daquele ato, daquela ação, porque todos estão agindo na mesma perspectiva, com o mesmo objetivo, auxiliando-se mutuamente uns aos outros. Então todos recebem aquela onda, o benefício. Ao passo que, como aqui o verso mencionou, está todo mundo agindo em desarmonia, cada um com uma pedra na mão e todo mundo arremessando pedras, e várias pedras caem nesse lago, e aí as ondas, o que acontece? Elas vão colidindo umas com as outras. E elas não atingem os objetivos, o objetivo comum de beneficiar a todos, integralmente. É interessante essa analogia, né? Eu jogo uma pedra, você joga uma pedra, todo mundo jogando pedras, várias ondas de reação, e aí elas vão se chocando, né? As ondas, e gerando todas as desarmonias. É o que acontece nesse mundo material. Então vamos agora para o verso 49. Yavad balin teja harama kale yata vayan chanan adama yatra yato bayeshan taimehi loka balin harantonan adanti anuha. Yavad, como deve ser, balin, oferecimentos te vossos, adja, ó não nascido. Harama, oferecemos, Kale, no momento certo. Yatá, assim como Vayan, nós, Chá também, Anam,
grãos alimentícios, a dama repartiremos, Yatra, depois do que? Yatra, assim como o Baie Shan, tanto para vós quanto para nós. Te todos, e me estes, ri certamente, Lokha, ha, entidades vivas, Balim, oferecimentos, Harantaha, enquanto oferecemos Anan, cereais, Adanti, comer, Anurhaha, sem perturbação. Então vamos à tradução e significados dados por sua divina graça. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Eu já li o 48, estou lendo agora o 49, tá? De repente você que se conectou depois, estou lendo 2 versos hoje. Ó não nascido, por favor, esclarecei-nos a respeito dos processos e meios pelos quais possamos oferecer-vos todos os grãos e objetos desfrutáveis, para que tanto nós quanto todas as outras entidades vivas neste mundo possamos nos manter sem perturbação e possamos facilmente satisfazer as necessidades da vida, tanto para vós quanto para nós mesmos. Incrível, porque esse verso ele está falando exatamente sobre o que eu mencionei aqui há pouco. Agora, essa analogia da pedra arremessada num corpo de água, né, num lago. E eu não tinha nem me dado conta desse verso seguinte que fala exatamente sobre isso, né? Como é que nós podemos agir harmoniosamente? Qual é o processo? Quais são os meios para que a gente possa oferecer tudo para Deus? E aí isso aí vai gerar o quê? Possamos nos manter sem perturbação e possamos facilmente satisfazer as necessidades da vida. Olha só que coisa. Esse verso é bastante importante, ele me remete a um verso da Bhagavad Gita, verso 10 do capítulo 3, que eu vou mencionar aqui para vocês depois da leitura aqui do significado de Srila Prabhupada. Tá, vou dar um spoiler logo. Esse verso, ele fala o seguinte, ó. 3:10. Ele fala do... Não, 3:10. No início da criação, o Senhor de todas as criaturas enviou muitas gerações de homens e semideuses que deveriam dedicar-se a executar sacrifícios para Vishnu. É exatamente isso. Oferecer tudo, oferecer o alimento, oferecer toda a sua vida em sacrifício a Deus, né? E abençoou-os, dizendo, abre aspas, sede felizes com este jágya, sacrifício, porque sua execução outorgar-vos-á tudo o que é desejável para viverdes com felicidade e alcançardes a liberação, fecha aspas. Está aí o segredo, né? O chamado Bhagavatam falando o que o Bhagavad Gita está falando. O chamado Bhagavatam aqui no caso, pedindo, né, que se esclareça qual é o processo, qual é o meio que a gente vai satisfazer Deus, entendeu? E consequentemente permitir que se harmonizem as relações dentro da sociedade e dentro do mundo material como um todo. Porque quando a sociedade humana se harmoniza dentro dos princípios védicos, os princípios dos Shastras, das escrituras reveladas, o que acontece? Todos os demais seres vão se beneficiar, entendeu? Porque não vai ter matança de animais, não vai ter a exploração indevida, né, dos meios enfim, da matéria-prima do mundo material, essa exploração louca, tresloucada do homem, querendo ganhar dinheiro a todo custo e tira petróleo do fundo da terra e pega areia das partes litorâneas para, enfim, uma exploração louca. Desmata a floresta, polui os rios, nada disso. Nada disso é saudável, nada disso deveria estar acontecendo.
A gente poderia estabelecer uma relação com esse mundo muito mais saudável, né? Meios de vida menos agressivos e pautado em valores mais elevados. Mas, enfim, é Kali Yuga, é a história da humanidade e vai se aprender com isso na medida em que sofreremos as reações, como já estamos sofrendo, né? Das más escolhas da sociedade humana como um todo. Aí tem um karma coletivo acontecendo. E vamos em frente, buscando nos render a Deus, a tocar nossa vida dentro dessa perspectiva, né, de entender que Deus é o proprietário, é o desfrutador, eu sou parte integrante dele, sou um servo amoroso dele, e expandir isso para os outros demais seres e a gente conseguir harmonizar, né? É um processo também, né? Bom, está dito que dentro de Kali Yuga nós teremos 10 mil anos do que se chama de Era Dourada, que já começou há pouco mais de 500 anos atrás, 543 mais ou menos. Então existe aí uma expectativa de que a gente consiga estabelecer dentro da Kali Yuga, que essa era muito degradada, possa se estabelecer um momento de harmonização, como está falando aqui no Bhagavatam, tá? Então vamos lá, a leitura do significado de Srila Prabhupada. A consciência desenvolvida começa a partir da forma humana de vida e aumenta mais ainda nas formas dos semideuses que vivem nos planetas superiores. A Terra está situada quase que no meio do universo, e a forma humana de vida é a forma intermediária entre a vida dos semideuses e a dos demônios. Os sistemas planetários acima da Terra destinam-se especialmente aos intelectuais mais elevados, chamados semideuses. Eles são chamados semideuses porque, embora seu padrão de vida seja muito mais avançado em cultura, gozo, luxo, beleza, educação e duração de vida, eles são sempre completamente conscientes de Deus. Olha que legal. Tais semideuses estão sempre prontos a prestar serviço ao Senhor Supremo, porque eles são perfeitamente conscientes do fato de que toda entidade viva é constitucionalmente um eterno e subordinado servo do Senhor. Eles também sabem que somente o Senhor é quem pode prover todas as entidades vivas de todas as necessidades da vida. Os hinos védicos Eku Bahunan Jo Vidadati Kaman Ta Enan Abruvan Ayatanan Na Prajanihi Yasmin Pratishtita Anam Adame, etc., confirmam esta verdade. No Bhagavad Gita também menciona-se que o Senhor é Bhuta Brit, ou o mantenedor de todas as criaturas vivas. Então, aqui Prabhupada faz referência do Katha Upanishad, que é esse Eko Bahunan Jovidadati Kaman. Aqui no próprio Bhagavatam, no segundo canto, eu encontrei. É no segundo? É. Tem uma. É aqui? Rapaz, eu tinha separado aqui um verso interessante, o significado de Prabhupada, em que ele menciona sobre, ele faz uma observação. Ah, sim, é isso mesmo, está aqui. Eu vou ler aqui um trechozinho que eu acho que é interessante porque é pertinente, esclarece esse ponto, né? Então, no Bhagavad Gita 3, 10, 11, colhemos a informação de que o Senhor Brahma, após propiciar o renascimento das almas condicionadas dentro do universo, instruiu-as a realizarem sacrifícios para levarem uma vida próspera. Viu como é que está conectado com essa ideia de que o Deus cria esse mundo e que a gente é parte integrante de Deus e que a gente tem que servir Deus porque Ele é o Bhoktaran, enfim, né?
E vai chegar lá no mesmo verso que Prabhupada menciona aqui, o Eko Barronan Joe Vidadati Kaman. Então vamos lá. Com essas práticas de sacrifício, as almas condicionadas jamais terão dificuldade em manter-se vivas. Sacrifício, vocês sabem, né? Sacro ofício. Deveres sagrados. Não tem nada a ver com sofrimento, tá, gente? Nada a ver. Dever sagrado. Cantar Hare Krishna, oferecer o alimento para Krishna, fazer... Isso aqui é um sacrifício, leitura do Srimad Bhagavatam, entendeu? Seguir a disciplina de Vaidhi Bhakti, tudo isso é... Já vi um comentário aqui do meu querido amigo Ademas Alves. Ademas, aguenta aí que eu vou chegar aí, tá? E você que tiver também, pode comentar, por favor, comentem. Tragam pontos também que são importantes para acrescentar aqui na nossa leitura de hoje, tá bom? Então, continuando aqui. Elas podem, enfim, purificar sua existência através da prática dos deveres sagrados, dos sacrifícios. Elas serão naturalmente promovidas à existência espiritual, à verdadeira identidade do ser vivo. Em nenhuma circunstância deve a alma condicionada abandonar a prática de sacrifício, austeridade e caridade. Tem um verso da Bhagavad Gita que fala isso, né? O que é mesmo? Que sacrifício, austeridade e penitência, elas são atividades que devem ser... E caridade. Jagyadana tapakarma natyajan karyan evata. Jagyandanam tapaschaiva pavanani manishinam. E mesmo as pessoas santas, as pessoas que já estão numa plataforma de autorrealização, elas preservam o cultivo de Jagya, Dana, Tapa, Karma. Atividades, né, como Jagya, sacrifício, Dana, caridade e Tapa, austeridades, penitências. Entendeu? Então, a meta de todos esses sacrifícios é satisfazer o Jagyapati, a personalidade de Deus. Portanto, o Senhor também é Prajapati. Segundo o Katha Upanishad, há um único Senhor que é o líder das inúmeras entidades vivas, ou seja, só tem um Deus. Ah, mas como é que pode? Chamam de Alá, chamam de Buda, chamam de Jeová, chamam de... Vocês chamam de Krishna. Gente, é o mesmo Deus. Diferentes culturas atribuem diferentes nomes à mesma pessoa suprema. E a gente pode observar que todas as religiões, quando elas têm sinceridade de propósito, realmente um cultivo pela busca da conexão com Deus, ela vai ter ali os valores e princípios basilares idênticos do amor, da compaixão, da misericórdia, da limpeza, da veracidade e por aí vai, da tolerância. Por aí vai. Agora, vai ter uma influência de aspectos culturais de diferentes povos que acabam, né, pegam o conhecimento e aí entra algum elemento cultural, algum dogma até, né? Tem até uma brincadeira que fala que foi se realizar um sacrifício de fogo, né, um Agnihotra, que é uma cerimônia ritualística védica, muito bonita por sinal. E aí estava a arena pronta, tudo certo, com aqueles elementos, né, oferecido, coloca-se folhas de bananeira como uma toalha, digamos assim, né, uma base para colocar frutas, legumes, diferentes tipos de elementos, condimentos, várias cores, belíssima, né? Flores, tudo isso. Cocos, sinalizando os pontos cardeais, né? Leste, sul, norte, oeste. E aí faz um jaga de fogo, de sacrifício. Aí explica-se que nessa cerimônia, estava pronta para se acontecer, apareceu um gato. E o gato começa a correr para lá e para cá, correr para lá e para cá. Aí os devotos ficaram assim atônitos, pô, esse gato vai atrapalhar a nossa cerimônia. Aí tinha um balaio assim balaio, né? Tipo de material
da natureza, uma fibra, né? Um tipo de fibra. Aí pegaram o gato e botaram dentro do balaio e taparam o balaio. O gato ficou lá dentro. Aí a partir dali, todo o Agnihotra, quem viu, né? Quem não conhecia o sacrifício, viu aquilo e passou a fazer a Agnihotra, tinha que ter um gato e tinha que ter um balaio para botar o gato dentro. Tá entendendo? É uma analogia aqui caricata, né? Uma brincadeira. Porque aí vão se assimilando outros aspectos que não tem nada a ver, na verdade, com o sacrifício. Né? Mas é mais ou menos assim que acontece no mundo material, essas religiões que acabam recebendo influência de aspectos culturais. Né? E assim surgem dogmas. E aí não tem nada a ver. Mas em última análise a gente pode observar que várias religiões elas têm ali como princípios basilares a mesma coisa. Amor a Deus e isso tudo que eu já falei. Então, aí sim, segundo o Katha Upanishad, há um único Senhor que é o líder das inúmeras entidades vivas. As entidades vivas são mantidas pelo Senhor. Eko Bahunam Jo Vidadati Kaman. Aí novamente aqui sendo citado esse verso do Katha Upanishad. Portanto, o Senhor é chamado de Bhuta Brit Supremo, ou o mantenedor de todos os seres vivos. Mantenedor de todos os seres vivos. Bhuta significa os seres vivos, né? Brita, então, mantenedor. Então, gente, vamos lá. Eu tenho que ainda ler dois últimos parágrafos aqui do significado, tá? Interessante, né? Porque Prabhupada menciona aqui também no final do primeiro parágrafo do seu significado, ele fala, né? No Bhagavad Gita também menciona-se que o Senhor é Bhuta Brit, ou mantenedor de todas as criaturas vivas. Vamos lá, continuando a leitura então. A teoria moderna de que a fome é devida a um aumento na população não é aceita pelos semideuses ou os devotos do Senhor. Não, peraí, eu vou ter que voltar um pouquinho aqui, ainda no primeiro parágrafo, porque tem um ponto filosófico deveras importante, que é exatamente compreender a importância da forma humana de vida. Tá? Inclusive, Prabhupada começou seu significado falando o quê? A consciência desenvolvida começa a partir da forma humana de vida. Por quê? Porque a alma espiritual situada em formas animalescas ou inferiores às formas animalescas, tem várias gradações de vida humana, de vida animal. O ser vivo, a alma, ela vive sob a jurisdição do instinto, das leis da natureza material, e ali o instinto naturalmente é que vai agir. Qual é a diferença da alma que está numa forma humana para a alma que está numa forma animal? Basicamente, duas diferenças existem. Uma é que na forma humana de vida, nós obtemos o livre-arbítrio. Tá? Esse é o primeiro ponto. Você vai ser responsável pelos seus atos. O animal ele age instintivamente, então não responde por seus atos. Não tem problema. E sim, a entidade viva, ela, na forma inferior de vida, numa forma de animal, ela vai gradualmente se elevando até chegar à forma humana de vida. É um progresso natural também. Vai naturalmente. Então, essa é a primeira diferença, livre-arbítrio. E qual é a segunda diferença? É que uma vez na forma humana de vida, nós somos dotados da capacidade de estabelecer um processo religioso, um processo de yoga, de união com Deus ou de reconectar-nos com Deus. Entendeu? Religião, religare. Tá? Então, uma vez na forma humana, ali se inicia exatamente o quê?
desenvolvimento da consciência, a possibilidade de desenvolvimento da consciência. Tá? Por isso temos que ser muito responsáveis, muita responsabilidade no tipo de coisa que a gente pensa, que a gente deseja, porque senão a gente pode correr riscos muito sérios, até mesmo de perder a forma humana de vida. Na medida em que uma pessoa influenciada pelos modos inferiores, paixão e ignorância, ela age fora da perspectiva de uma vida humana digna, começa a cultivar desejos e prazeres muito tensos, pode ser que Deus dê um presente para ela na próxima vida que não precisa ser um corpo humano, porque o corpo humano, objetivo que é autorrealização. Essa é a finalidade da forma humana de vida. Autorrealização. Autoconhecimento, autoaperfeiçoamento para atingir autorrealização. É assim. Então, voltando, né? Vida humana significa livre-arbítrio e religião. Possibilidade de desenvolver-se no autoconhecimento, autoaperfeiçoamento para obter autorrealização. Então é muito sério, né, gente? Não é uma brincadeira. E a gente precisa desenvolver essa percepção filosófica da vida, sabe? A gente precisa desenvolver o controle da mente, o controle dos sentidos, para que a gente se estabeleça numa plataforma de Goswami, ou seja, controladores dos sentidos, senhores dos sentidos, e sair da plataforma de Godasas, que são os escravos da mente. Quando a gente não usa bem a vida humana para o seu devido propósito de emancipação espiritual, a gente está na plataforma de Godasas, servos da mente. A mente é que está comandando, ditando regras, e a gente vai meramente ali seguindo os ditames dessa mente materialmente condicionada. Então, o Ademas fez um comentário aqui. Deixa eu ver se tem algum comentário anterior a ele. E depois eu vou chegar aqui também no Face. Eu vou dar uma prévia aqui só dos comentários de vocês. Então ele falou assim: lembro quando saía para evangelizar de madrugada. Era sinistro. Pessoas incorporando entidades ligadas à noite. Mas com isso, graças a Deus, temos hoje grandes pastores colhidos nas ruas na noite. Olha que barato. O Ademas é um amigo, ele é evangélico. Amigo meu de décadas, né, Ademas? E ele está conectado lá com o caminho evangélico. Muito importante, muito importante. Que a gente, olha só, está se falando da mesma coisa, como eu mencionei, né? A religião, quando ela está de fato voltada para nos conectar com Deus, são os mesmos princípios e valores que são cultivados. A base é a mesma, até porque tudo vem dos Vedas, né? Os Vedas são a primeira fonte de conhecimento do universo material. Então está tudo ligado lá. Então olha que bonito isso, né? Sair na rua para evangelizar, essa ação direta. Que bom uso do livre-arbítrio, né? De sair para ajudar as pessoas, para evangelizar as pessoas, para transmitir o conhecimento. Uma coisa bonita isso, entendeu? E de fato, o que acontece, a gente lida com as pessoas que estão na madrugada envolvidas em energias muito densas. Inclusive os devotos lá do sul, eu os convidei em algumas maratonas para virem ao Rio de Janeiro para fazer a maratona de distribuição de livros de Prabhupada, que acontece em julho e em dezembro, aqui no Rio de Janeiro, porque é um campo de distribuição de livros muito bom, né? E eles vieram em algumas ocasiões e eles tinham a opção de fazer distribuição de livros, né? O chamado Sankirtana. Sankirtana também é um termo atribuído à distribuição de livros, porque também está propagando os nomes de Deus, o conhecimento acerca de Deus e tal. E aí esses jovens, eles saíam de madrugada e eu falava, olha, era impensável há décadas atrás, quando eu morava no templo, imaginar que um devoto, um brahmachari, iria sair para distribuir livros à noite, de madrugada, nos barzinhos aí do Rio de Janeiro. Falei, vocês são muito ousados. E aí eles falavam assim para mim, não, Mahaprabhu,
Sabe o que acontece? A gente lida com as pessoas no início da noite, a gente as aborda, elas estão lá felizes, sorridentes, todo mundo ali experimentando um tipo de felicidade no modo da paixão, né? E aí, quando vai passando a noite, a gente volta e vai encontrar essas pessoas em condições assim muito precárias, sofrendo já os efeitos das drogas que consumiram, né? Álcool, né? Álcool é uma droga. A influência já da noitada, pessoal caído no meio-fio, o outro ali, enfim, situações assim muito desafortunadas, né? Então eles falavam que isso fazia com que eles tivessem uma realização muito forte, muito intensa, do quão desventurado é uma pessoa ficar vivendo madrugadas aí na noite, se intoxicando, pensando que está curtindo a vida, entendeu? Experimentando um tipo de prazer denso. É o chamado prazer no modo da paixão e da ignorância, porque no começo tem um tipo de desfrute, né? Um inebriamento com algum tipo de droga, mas depois vem o quê? A rebordosa. Aí a pessoa sofre. E o que a gente está propondo aqui? O que Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam propõe? Um prazer elevado, um prazer onde no início tem uma entrega, um comprometimento, uma austeridade, uma penitência, um sacrifício. Mas qual é o resultado depois? É néctar, é desfrute, é consciência controlada, é você sendo senhor de si, um Goswami, e não um Godassa, né? Não um servo da sua mente, mas um senhor de si, controlando os sentidos, dando norte à sua vida, podendo até humildemente oferecer ajuda às pessoas. Olha, assim como o Ademas comentou aqui dessa empreitada dele, lidando com as pessoas aí nas madrugadas. Pô, parabéns, Ademas, muito legal saber que você foi nesse caminho aí, muito lindo isso, hein? Inclusive ele cita aqui, né, que tem hoje muitos pastores que foram colhidos nas ruas nessas noites. Olha que bonito. Assim como também a gente tem muitos devotos que acabam que, pelo Sankirtana dos devotos, né, a distribuição de livros à noite, nos barzinhos, de madrugada, enfim, nas ruas, muitas pessoas também acabaram pegando o abrigo de Prabhupada. Isso é maravilhoso. Esse é o caminho. Aí o Aldemas ainda complementa aqui, só para completar, era trabalhoso fazer esse evangelismo à noite. Com certeza, exige o quê? Uma entrega, um comprometimento, mas é austero, mas depois vem o quê? A satisfação. Quando você vê que, poxa, aquele fulano, ele estava lá de madrugada, eu cheguei, ajudei na evangelização dele, e hoje ele está frequentando lá o culto. Olha que coisa mais linda, entendeu? A pessoa está deixando seus maus hábitos e está empreendendo numa vida que tem sentido, que é uma vida conectada com Deus. Pô, que legal, Ademas. Muito obrigado por sua participação. Aqui o Darum Arts fala, melhor onda do mundo é estar consciente. Exatamente. Melhor onda é estar sóbrio. Não tem nada pior do que você estar inebriado por algum tipo de droga, um tóxico, entendeu? Meu Deus. Você não tem controle sobre você mesmo, gente. Então, quando a gente está sóbrio, olha que coisa linda, você tem autocontrole. Você rege a sua vida com base nas orientações das escrituras, dos gurus, Srila Prabhupada. Obrigado, Senhor, não tem coisa melhor que isso. Pô, legal, Daru, muito obrigado por seu comentário. Vamos lá, continuando a leitura aqui então. Então falei da questão da forma humana, fazer bom uso, né? Diferença de forma humana para forma animal. E agora sim, a teoria moderna de que a fome é devida a um aumento na população não é aceita pelos semideuses ou os devotos do Senhor. Os devotos ou os semideuses são totalmente conscientes de que o Senhor pode manter qualquer quantidade de entidades vivas, contanto que elas se conscientizem de como devem comer. Se quiserem comer como os animais comuns, que não têm consciência de Deus, então elas terão que viver na pobreza, passando fome e privações, assim como os animais selvagens na floresta. Os animais selvagens também são mantidos pelo Senhor por meio de seus respectivos gêneros alimentícios, mas eles não são avançados na consciência de Deus. Analogamente, os seres humanos são supridos com cereais, legumes, frutas e leite pela graça do Senhor. Mas é dever dos seres humanos
reconhecer a misericórdia do Senhor. Por uma questão de gratidão, eles devem se sentir agradecidos ao Senhor por seu suprimento de gêneros alimentícios e devem primeiro oferecer-lhe o alimento em sacrifício e depois compartilhar os restos. Ai, Srila Prabhupada. Incrível, né? Voltando lá ao Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 10, aquele verso que eu mencionei, né? No início da criação, o Senhor de todas as criaturas vivas enviou muitas gerações de homens e semideuses que deveriam dedicar-se a executar sacrifícios para Vishnu. Aqui Prabhupada está falando a mesma coisa, né? Que uma vez que a sociedade humana execute os jagyas, esses sacrifícios, em louvor, né? Em oferecimento a Deus, fazendo com que a sua vida e tudo que ele faz na sua vida seja uma oferenda a Deus, tudo vai ser suprido naturalmente, porque Deus ele fica tocado por essa atitude amorosa e ele provê tudo, sem problema. Mas porque a gente não está agindo dentro dessa perspectiva, então aí tem problema de fome. Imagine fome no mundo. Como é que pode ter fome no mundo? A gente sabe que toneladas e toneladas de alimentos são jogadas fora todos os dias. Entendeu? A fome é uma falta de harmonização, sabe? Uma falta de compaixão. Mas essa é a realidade desse mundo material, né, gente? É assim mesmo. O mundo material é uma escola, é onde a gente tem que aprender a viver dentro do viés da vida devocional, que aí a gente vai realmente tocar a vida de forma proativa e saudável. Mas enfim, então, está aqui a questão da importância dos jagyas, inclusive, aquilo que vamos comer, reconhecendo a propriedade de Deus. A gente vai comer alguma coisa, mas espera aí, esse alimento, imaginem, né, um alimento produzido da agricultura. A agricultura, ela precisa o quê? De uma terra fértil. Quem é que dá essa terra fértil? Deus. Ele é o criador de tudo. Depois, precisa de água. A água vem da onde? Das chuvas. Quem é que provê as chuvas? Em última análise, é Deus. Ele é o criador de tudo. Precisa da incidência de calor, de luz, né, do sol. Quem é o criador de tudo? É Deus. Só tem o sol porque Deus está provendo tudo, ele criou tudo. A agricultura depende de todos esses elementos. A agricultura, gente, é algo muito místico. Por exemplo, um agricultor, ele sabe, inclusive, que um determinado alimento, ele tem a lua certa, tem até a influência da lua. Assim como a lua influencia nas marés, influencia também no nosso estado de consciência. É comprovado cientificamente que nas luas cheias, quando a lua exerce maior influência sobre nós, nas marés, inclusive, são as marés mais altas do mar, é quando tem maior registro de ocorrência nas delegacias. Daí que vem, certamente, aquela coisa do lobisomem que aparece na lua cheia. Que é o quê? Homens que agem de forma, assim, descompensada com a influência da lua. Olha que coisa interessante. Entendeu? Ou seja, todos esses componentes, eles são fundamentais na agricultura. Ou seja, a agricultura ela é completamente mística, porque depende de Deus. E olha só, uma semente, por exemplo, de um determinado fruto, às vezes dentro de uma semente tem bilhões de árvores, porque uma semente produz uma outra árvore daquele fruto, que vai produzir limitados frutos, que vão produzir limitados... Você está entendendo? Então, por isso se fala, vamos ter uma visão mais filosófica da vida, sair daquela vida do toma lá da cá, uma vida muito obtusa na percepção de como Deus está por trás de tudo, entendeu? Então, com essa compreensão, a gente sabe, caramba, os alimentos a gente só pode manter o corpo porque Deus provê tudo. Deus está por trás de tudo.
E aí ele não é o proprietário? Ele não é o Boctaran? Então tem que oferecer primeiro para ele, por uma questão até de educação. Ah, mas Deus precisa de um prato de comida, gente? Claro que não. Mas o que ele aceita? Ele aceita a atitude amorosa do seu devoto. Esse reconhecimento do seu devoto, tal qual um pai que recebe um par de meia vagabundo do seu filho no seu aniversário, fica muito feliz pela atitude do filho, não necessariamente pelo par de meia vagabundo, baratinho, que o filho juntou as moedinhas, mas teve a preocupação de oferecer um presente para o seu pai no aniversário do pai. Entendeu? Então é isso que é cativante para Deus também, porque Deus não precisa de nada, porque ele é absolutamente o quê? Independente, ele tem tudo, ele é o senhor de tudo, proprietário de tudo. Então essa atitude amorosa que é, e quando se oferece isso para Deus, ele elimina o karma da gente estar pegando as coisas do mundo material. Então, por isso Prabhupada está explicando, né, sobre a importância de se fazer a oferenda a Krishna, né? E aí tem aquele verso, eu vou catar aqui, Patran Puspam Fayan Tolan, peraí, Toyan, peraí. Patran Puspam Falam, lá no 9:26. Olha esse verso. Isso aqui é importante, né? 9. Patram Puspam Falam Toyan, Jome Bhaktya Prayachati, Tadaham Bhakti Uparitam Ashnami Prayatat Manaha. Se alguém me oferecer com amor e devoção folhas, flores, frutas ou água, eu as aceitarei. Olha que legal. Krishna está falando aqui o que ele aceita, né? Ah, então eu vou comer carne e vou oferecer para Deus. Não. Krishna não aceita, não. Carne é proveniente do corpo de animais onde almas habitam e são nossos irmãos inferiores, nossos irmãos mais novos, cuja indústria da matança é absolutamente demoníaca. Deus é só quem, só ele tem o poder de dar vida, só ele pode tirar a vida. Então essa sociedade moderna, humana, moderna não, porque a sociedade desde tempos imemoriais no mundo material comeu carne, né? Mas não de uma forma tão assim violenta como é hoje, que pega o animal, aprisiona, alimenta ele, engorda ele, ele pensa que está sendo protegido, mas o priva também de uma vida natural, e depois vai lá e plau, e vende tudo, faz lucro com isso, armazena. Se ao menos a pessoa, eu vou comer carne, mas ela vai na floresta, vai caçar, e o animal tem chance de defesa, né? Os animais não têm a menor chance de defesa. E o mais importante, são alminhas espirituais que estão habitando aquelas formas, e quando elas são mortas violentamente, o que acontece? O progresso natural que elas teriam para atingir uma forma superior e que gradualmente vai levando elas até chegar na forma humana de vida, isso é interrompido. Elas sofrem aquele trauma. Então é um karma muito pesado. E não é só quem mata não, tá, gente? É quem mata, quem armazena, quem transporta, quem negocia, quem consome, tá? Todo mundo que está envolvido nessa indústria da carnificina sofre reações dessa escolha muito desafortunada. Paul McCartney falava, né, que se os matadouros tivessem paredes de vidro, todo mundo seria vegetariano. Todo mundo ser humano, né, naturalmente. Almas que estão na forma humana. Então esse é um ponto muito importante, um pilar muito importante na forma humana de vida, tá, gente? Um dos pilares da forma humana de vida, não é isso? Um dos pilares é a misericórdia, a compaixão. Então a gente se abstém de comer carne, peixes e ovos. Gente, vida espiritual é um trabalho. Mas é sobretudo o quê? Abrir os olhos para a realidade. Tá?
Então vamos lá. No Bhagavad Gita 3.13 é confirmado que aquele que toma o alimento após uma execução de sacrifício come o verdadeiro alimento para a devida manutenção do corpo e da alma. O alimento, quando é oferecido a Deus, ele não só nutre o corpo, como ele alimenta a alma. Por quê? Porque esse alimento vem com a bênção de Deus. Ele aceita o alimento. A gente sabe que existem tradições religiosas em que se faz o quê? O agradecimento do alimento à mesa. Mas, de acordo com os Shastras, as escrituras reveladas, você não meramente deve agradecer o alimento, mas você tem que primeiro oferecer. Aí, quando faz o oferecimento, como eu mencionei, né, Deus aceita essa atitude amorosa e aceita esse alimento, então ele energiza esse alimento com a sua potência. Esse alimento fica krishnaizado, elimina o karma e alimenta o Atma, a alma espiritual recebe alimento espiritual. É um alimento que foi oferecido em sacrifício, né, em dever sagrado. Então, mas aquele que cozinha para si mesmo e não executa nenhum sacrifício, come apenas bocados de pecado sob a forma dos alimentos. Este comer pecaminoso não pode de forma alguma fazer-nos felizes ou livres da escassez. A fome não é devida a um aumento na população, como pensam os economistas menos inteligentes. Quando a sociedade humana se mostrar agradecida ao Senhor por todas as suas dádivas, aí a Prabhupada está falando exatamente desse ponto, né? Dessa compreensão filosófica, essa visão filosófica da agricultura, de como que Deus nos provê tudo, são dádivas de Deus, né? Quando a sociedade humana se mostrar agradecida ao Senhor por todas as suas dádivas para a manutenção das entidades vivas, então certamente não haverá nenhuma escassez nem privação na sociedade. Mas enquanto os homens não tomarem conhecimento do valor intrínseco de tais dádivas do Senhor, eles certamente passarão por privações. Uma pessoa que não é consciente de Deus pode viver na opulência por algum tempo devido a seus atos virtuosos do passado. Mas se ela está esquecida de sua relação com o Senhor, ela certamente terá que enfrentar o estágio da fome, determinado pela lei da poderosa natureza material. Não podemos escapar à vigilância da poderosa natureza material, a menos que levemos uma vida consciente de Deus ou devocional. Shila Prabhupada Ki Jai. É isso, gente. Ah, mas eu tenho a vida boa, eu tenho recursos financeiros, eu como nos melhores restaurantes, eu viajo, eu faço... Olha, minha vida é linda, eu não preciso de nada disso, não. Aí você está assim na roda gigante, você está lá na cadeirinha, lá de cima da roda gigante, né? E você pensa que está tudo certo. Você está vendo a vista lá de cima, você está numa posição de destaque, curtindo muito, curtindo a vida adoidado. Só que tem uma pessoazinha lá embaixo que puxa aquela alavanca da roda gigante, né? E a roda gigante, ela vai descer, a cadeirinha desce e para lá embaixo também. Lembra quando a gente vai na roda gigante, em parque de diversão? Aí a cadeirinha para lá embaixo, não tem graça nenhuma, que você está ali no nível ali do parque. Aí quando a roda gigante vai subindo é que é maneiro, é legal. Aí a curtição. Aí quando para lá em cima, então, quem não tem medo, né, de altura, fica naquela curtição, mas a cadeirinha roda e assim é o mundo material. Se você está na cadeirinha lá em cima do mundo material, você teve atos pregressos, virtuosos, você tem um sukriti, né? Você tem uma poupança de ações meritórias que lhe dão favores da vida, tá? Benesses da vida. Mas se você desperdiça essas benesses, não entende que, na verdade, você deve usar as benesses para o desenvolvimento espiritual seu e também dos outros, né? Empreender em prol, assim como a Demas comentou, de ir às ruas à noite para evangelização de pessoas que estão aí perdidas no mundo material, tá? Você usar a sua vida em benefício, né, para Deus, beneficiando os seus irmãos, né? Você vai gastando o seu crédito, vai gastando o crédito, e a cadeirinha vai descer, entendeu? É assim que funciona. Então,
essa é a ideia que fica aqui da leitura desses dois versos de hoje. Shila Prabhupada aqui, Jai. Obrigado você que me acompanhou, obrigado por você que comentou. A Demas que trouxe uns pontos aqui bem legais, e também o Darun Art aqui pelo nosso Instagram. E também temos aqui pelo Facebook, essa turma sempre bacana participando. Marcos Maria Branquinho, eu já me reportei ao Mantra Chaitanya, me reportei ao Marcelo Magalhães. Agora aqui o Marcos Maria Branquinho, Hare Krishna, minhas reverências. Mahaprabhu Kripadasa, também aceite minhas reverências. Temos a presença aqui também da líder da célula do Lapidar, da Glória, que é a Sundarangi Devidas. Obrigado por sua audiência, Sundarangi. Bom dia a todos, Hare Krishna. Ela também manda aqui as reverências para todos. O Lila Das, bom dia, Lila Das. Lila Das, que é um dos, também assim como Sundarangi, um dos devotos que ministram também as palestras aqui no nosso Facebook da ISKCON Rio, altamente qualificados e que sempre trazem esclarecimentos bem importantes. E também temos o Sérgio Pacheco. Hare Krishna Prabhu, Super Mahaprabhu, minhas reverências. É o nosso Sanatana Dharma, não é isso? E o Marcos Maria Branquinho, Mahaprabhu Kripadasa, estou com 2 convidados hoje em casa, Franklin e sua filha Pamela, tomando praçada e ouvindo sua aula que fala justamente da produção do alimento e sua oferenda ao Senhor. Jai Shila Prabhupada. Que bom, que bacana que teve essa... Nada é por acaso, né, Marcos? Nada é por acaso. Tudo tem um motivo, tá? Aqui o Paravioma Jai Prabhu, reverências, todas as glórias, Shila Prabhupada. E o nosso querido Marcelo Magalhães pergunta: qual a relação entre os 3 modos da natureza material e o livre arbítrio? Então, o livre-arbítrio é o nosso poder de escolha, tá? Só que as nossas escolhas, como nós estamos nesse mundo material submetidos ao que se chama de uma força sobrenatural, que são os 3 modos da natureza material, ignorância, paixão e bondade, o nosso livre-arbítrio ele fica submetido ao crivo, à influência dos modos da natureza material na nossa mentezinha materialmente condicionada. Por exemplo, eu quero gratificação dos sentidos, quero desfrute material. Isso significa o quê? Modo da paixão. Né? A pessoa quer empreender, ela está ali comprometida com a busca de um prazer sensorial. Modo da paixão. Né? Aí esse modo da paixão é ele que está ditando o tipo de prazer que você está cultivando. Entendeu? E a sua escolha vai ser baseada o quê? Nessa influência do modo da paixão. Vai ter o show tal lá no... Como é que é? Tem esse Lollapalooza, sei lá. Aí você vai para um evento com centenas, milhares de pessoas. Negócio assim, lotado de gente. Para você chegar no local, você tem que caminhar, não sei quanto, porque não pode chegar de carro próximo. É um mega evento. Aí aquele monte de gente amontoada, o palco fica lá a quilômetros de distância, nem vê o show direito. E aí você tem que calibrar-se, para poder calibrar-se, que eu estou dizendo, quem vai num evento desse tem que ter alguma coisa, um aditivo para poder suportar, né, uma situação dessa. Aí bebe, usa drogas, e aí, tô feliz, entendeu? Ou seja, o seu livre-arbítrio está absolutamente contaminado, né? Você está fazendo as escolhas com base na influência dos modos da natureza material. Essa força sobrenatural. Entendeu? Ok, voltei aqui no Instagram, que entrou um telefonema, eu não pude receber a ligação agora, naturalmente. Mas enfim, então o modo da natureza material é que está deliberando as suas escolhas. Aí a pessoa, o modo da ignorância, ele tem a tendência de ir te arrastando, aliás, desculpe, o modo da paixão, ele tem a tendência de ir te arrastando para o modo da ignorância. Cada vez padrões mais densos de prazer sensorial.
E aí o livre-arbítrio também está atuando como? Quais escolhas que você vai fazer? Entendeu? Então essa é a correlação. Agora, quando a gente começa, eleva-se para o modo da bondade, aí você começa a fazer melhores escolhas. Escolhas que são mais benéficas para o ser, o Atman. Diva Tattva, presente aqui no coração desse corpo que cada um vive, cada um no seu corpo. E aí isso já eleva-se, né? Você já abre perspectivas mais favoráveis para encontrar uma veia devocional, um caminho religioso, de yoga, de conexão com Deus. Então essa é a correlação, tá bom, Marcelo? Ok, acho que já deu. A Líria Hauser, Haribou, bem-vinda. A Líria mandou aqui um gratidão também. Obrigado por sua participação, tá, Líria? Então, aqui ratificando o comentário do Darum, a melhor onda do mundo é estar consciente. Não tenha dúvida, a melhor onda do mundo é sobriedade, pés no chão, Goswami, controle dos sentidos, tá? Consequentemente, uma vida com propósito, com objetivos, uma vida que a gente vai ter êxito, tá bom? Gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado a vocês todos. Final de semana tá aí, sempre eu faço essa lembrança, né? Isso com o Rio Bhakti Center. Sábado e domingo, 10 da manhã, yoga para todos. Domingo, Festival Transcendental, às 4h30 da tarde. A atividade começa com os bhajans devocionais, palestra, muitas coisas legais, kirtana, prasadam. E então, todos sempre são bem-vindos. É um evento gratuito, mas se você quiser levar uma doaçãozinha, ela é bem-vinda, porque ajuda na manutenção das nossas atividades. E por fim, quero lembrar você de conectar-se lá no YouTube. Isso com o Rio Bhakti Center. Inscreva-se no canal. Dê o like para que a gente possa, em breve, transmitir essas lives pelo Instagram. Tá bom? Hare Krishna, bom final de semana para todos. Hare Rama. Isso aí. Isso com o Rio Bhakti Center. Acessem o canal Isso com o Rio Bhakti Center. Valeu para Vyoma. Goura Premananda Haribol, Jai Shila Prabhupada. Aqui é o Marcos Maria Branquinho se despedindo de todos também. Hare Krishna.